Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a radicalização da ditadura de Nicolás Maduro. Com cada vez mais provas da maior fraude eleitoral das últimas décadas, o regime chavista reforça a perseguição e a repressão à oposição. Ao contrário do que muitos pensam, a fraude eleitoral realizada por Nicolás Maduro na eleição presidencial do dia 28 de julho começou muitos meses antes da eleição em si. Tratou-se de um plano muito bem orquestrado por Maduro, em conjunto com membros de topo da sua ditadura, começando pelos tribunais venezuelanos, que desde a subida de Hugo Chávez ao poder em 1999, estão sendo aparelhados e ocupados apenas por juízes totalmente alinhados com a ditadura chavista. Graças a isso, o primeiro passo de Maduro no seu plano de fraude eleitoral foi relativamente fácil, envolvendo a cassação dos direitos políticos dos seus principais oponentes, com destaque para Maria Corina Machado, que teve os seus direitos políticos cassados por 15 anos pelo Supremo Tribunal, controlado por Maduro. E assim, meses antes das eleições, todos os opositores com alguma chance de vencê-lo foram afastados, uma tática muito comum nas ditaduras e que costuma ser muito aplicada na Rússia de Vladimir Putin, o que lhe valeu quase 90% dos votos na eleição de 2024. Mas Maduro não contava com a perseverança de Maria Corina, que conseguiu reunir todo o apoio da oposição em torno da candidatura de Edmundo González, canalizando para ele todos os votos que originalmente seriam para ela. Esse movimento de Maria Corina apanhou Maduro desprevenido, obrigando-o a adaptar o seu plano de fraude. O plano original envolvia uma fraude discreta, na qual os eleitores, na falta de um nome forte de oposição, simplesmente votariam nele, que foi, aliás, justamente aquilo que Putin fez. No entanto, com Maria Corina levando seus eleitores a votarem em Edmundo González, Maduro teve de abandonar o plano de fraude discreta, passando a aplicar uma fraude muito mais agressiva e explícita, que envolveu diversas ações, como, por exemplo, o encerramento prematuro das sessões de voto, onde ele sabia, por pesquisas prévias, que Edmundo González receberia muitos votos. Após o encerramento das eleições, na fase inicial da contagem dos votos, Maduro viu se materializar o seu pior pesadelo. Edmundo González estava recebendo praticamente o dobro dos votos, indicando uma vitória da oposição avassaladora. Diante dessa constatação, Maduro foi obrigado a adaptar novamente o seu plano de fraude, começando pela interrupção da divulgação das atas, com o regime alegando que o sistema de contagem dos votos tinha sofrido um grande ataque cibernético, com um ditador informando, algum tempo depois, que o principal responsável pelo ataque tinha sido Elon Musk. E assim, sem apresentar as atas, o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, também totalmente controlado pelo regime, simplesmente disse que Nicolás Maduro venceu, diplomando-o em menos de 36 horas, reconhecendo-o oficialmente como o vencedor, mas sem apresentar nenhuma prova. Paralelo a isso, a oposição, coordenada por Maria Corina Machado, conseguiu ter acesso a mais de 81% das atas, organizando-as, somando-as, digitalizando-as e exibindo-as em um site de acesso público. Com essas atas indicando a esmagadora vitória de Edmundo González com quase 7,2 milhões de votos, com Maduro alcançando menos da metade, 3,2 milhões de votos. Diante da prova física da sua derrota, Nicolás Maduro entrou em desespero, iniciando uma longa série de devaneios e acusações delirantes, insistindo que Elon Musk estava atacando o sistema eleitoral venezuelano, e chegou mesmo a dizer que os judeus também estavam por trás de um plano classificado por ele como diabólico para derrubá-lo. A nível oficial, o Ministério Público venezuelano, controlado por Maduro, o Tribunal Superior venezuelano, controlado por Maduro, e as Forças Armadas venezuelanas,
controladas por Maduro, combinaram o discurso acusando a oposição de estar por trás de um golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos, levando as instituições venezuelanas, controladas por Maduro, a iniciarem um forte ataque contra a oposição, que incluiu um processo movido por Tarek Saab, o procurador-geral, contra Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, acusados de alegarem falsamente que venceram as eleições, com o procurador venezuelano ignorando o fato de que eles foram os únicos que mostraram provas reais de que efetivamente venceram. E paralelo a esses ataques institucionais contra a oposição, o regime de Maduro radicalizou o combate nas ruas, com o próprio ditador dizendo há alguns dias na TV estatal venezuelana que tinha prendido 1.200 pessoas, com outras 1.000 prestes a serem capturadas, com diversas fontes referindo que no total, desde o dia 29 de julho, mais de 2.000 venezuelanos foram presos, com Maduro mandando construir 2 prisões de segurança máxima para mantê-los encarcerados por até 30 anos. Todos esses devaneios de Maduro, a repressão nas ruas e a perseguição institucional contra a oposição é a prova de que o regime chavista está encurralado e cada vez mais desesperado. A Venezuela está progressivamente sendo mais isolada a nível internacional, restando ao ditador Nicolás Maduro o apoio explícito apenas de outras ditaduras, como da Rússia, China, Cuba, Nicarágua e Irã. Nem mesmo Lula da Silva, que chegou a dizer que não havia nada de grave ou de errado com as eleições, foi obrigado a limitar as suas declarações, evitando a todo custo encarar os jornalistas para não ser confrontado com perguntas diretas sobre a fraude eleitoral. Com a pressão interna e externa aumentando, a ditadura de Maduro, em um ato de desespero para se preservar, irá se radicalizar ainda mais, o que significa que, infelizmente, toda a perseguição, violência e repressão dos últimos dias prometem aumentar ainda mais ao longo dos próximos tempos.